Graça e paz, alunos e alunas. Aqui é o pastor Wagner, professor da Academia Apostólica Via Amor. Hoje tem aula. Roda a vinheta. Na aula de hoje vamos estudar, ainda no ramo, ali no grupo das epístolas pastorais do apóstolo Paulo, a carta que ele escreve a Tito. E é importante porque Tito vai receber instruções muito íntimas, inclusive para consolidar o seu ministério pastoral. Paulo e Tito trabalharam juntos por um breve período na ilha de Creta, sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo, no período entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo em Roma. Paulo deixou Tito em Creta para nomear presbíteros nas várias igrejas da ilha, enquanto ele e Timóteo foram para Éfeso e encontraram ali a igreja em tão grande confusão que Paulo deixou Timóteo ali para restaurar a ordem. Da Macedônia ele escreveu a Éfeso a fim de dar autoridade a Timóteo, como nós aprendemos na outra aula, e também escreveu a Tito a fim de delegar-lhe autoridade contra os falsos mestres que estavam atuando e que era de forma muito perniciosa e sutil nas comunidades recém-fundadas. O tema é a instrução aos líderes da igreja. Paulo aconselha o jovem pastor a como proceder na escolha dos presbíteros, uma vez que o termo presbítero significa ancião, então os cuidados para esses jovens pastores em selecionar esses anciães deveria ser ali criterioso e seguindo a sistemática que Paulo havia orientado, dando orientações sobre o tipo de pessoa exigida para essa tal função. A conduta de cada um deles e seus lares revelava a idoneidade para o serviço na igreja, ou seja, é de casa para a igreja. Paulo conceituava muito isso e pontuava isso como uma questão assim irrevogável e impreterível, tinha que ser muito bem servido dentro de casa, a casa devia estar em ordem. Em seguida, Paulo, em casa, enfatiza a importância de como se relacionar com as pessoas e as várias faixas etárias, como está no capítulo 2. Exorta ainda Tito para que ele próprio se tomasse como o padrão dos fiéis, o exemplo, a ensinar com intrepidez e convicção. Por fim, Paulo incentiva Tito a ajudar as pessoas no sentido de comportar-se de forma cristã exemplar. Por que foi escrita? Essa carta, como também as de Timóteo, não foi endereçada às comunidades, mas aos seus pastores, a homens, portanto, que exercessem o ministério da igreja. Sendo assim, temos aqui os primeiríssimos testemunhos das assim chamadas ordenações eclesiásticas, isto é, das codificação das normas e regulamentações do comportamento eclesiástico. Quando foi escrita? A data? Aproximadamente por volta de 64 depois de Cristo, como Timóteo, as epístolas a Timóteo, sendo enviado provavelmente da Macedônia e mais uma vez talvez Filipos, na mesma época em que a primeira carta de Timóteo foi escrita. O esboço, vamos para o esboço? Primeiro bloco, saudações iniciais típicas das saudações paulinas, os presbíteros da igreja, o cuidado nessa orientação, ou seja, sua necessidade, suas qualificações. Aí entramos por terceiro bloco do esboço desta carta, os falsos mestres. O quarto bloco diz respeito às instruções dos vários grupos no seio da igreja. Quinto bloco ainda o dever cristão de praticar boas obras, lá no capítulo 2, capítulo 3 e ainda assim no bloco 6, aliás, nós temos as mensagens e saudações finais do grande apóstolo a Tito, esse pastor muito jovem lá em Creta. Eu quero convidar você a estudar essa carta, é sensacional e quero dizer que tem aula na próxima quarta-feira e eu te espero aqui. Deus abençoe!